Olá, tudo bem com você? Essa é a nossa aula de número 5, onde nós vamos falar sobre intervalos, que é uma parte muito interessante do nosso capítulo de conjuntos numéricos, tá? Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem dois números reais, o número A e o número B, certo? E a gente vai considerar a seguinte proposição, de que A é menor do que B, tá? Então, através dessa informação aqui, a gente pode colocar numa reta, por exemplo. Então, você tem lá uma reta. Bom, essa reta não ficou muito reta, né? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Bom, vamos lá. Essa reta aqui está um pouco melhor. Então, se o A é diferente, ou melhor, se o A é menor do que o B, então o que a gente imagina intuitivamente? É de que o A ele pode estar nessa posição aqui e o B nessa posição aqui. Tá? Isso daqui a gente... É intuitivo isso. Isso é uma coisa que a gente não precisa, né, pensar muito para imaginar essa situação. Então, dada essa situação, onde A é menor que B, a gente vai trabalhar com intervalos. O que seriam intervalos? Bom, a gente escreve utilizando este símbolo aqui, que é o símbolo de colchetes. Colchetes, é esse desenho aqui. E a gente coloca aqui o A e o B, que são os dois números reais. Tá? E a gente coloca o outro colchete aqui. Tá? Só que esse tipo de intervalo aqui, que é representado por um colchete aberto e um outro colchete aberto, a gente vai chamar de intervalo aberto de extremos. A e B. Tá? Então, a gente vai definir isso da seguinte forma. Isso daqui é igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor que x e é menor que B. Ok? Então, quando a gente representa utilizando dessa forma aqui, os colchetes assim, aberto, dessa forma aqui, e aqui dentro a gente coloca dois números, um número A e o número B, a gente está dizendo que dentro de uma reta, o x ele pertence a essa reta, mas ele não pertence aos intervalos A e B. Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui você tem o A e aqui você tem o B. O x ele é esse cara aqui, ó, que ele está aqui dentro. Mas ele nunca vai ser o A, ele nunca vai ser o B e nunca vai ser o A. Tá? Ele vai estar sempre aqui, ó, sempre dentro desse intervalo. Por isso que isso se chama intervalo. E é um intervalo o quê? Um intervalo aberto. Porque depois a gente vai ver que a gente utiliza algumas bolinhas, e com essa bolinha, a bolinha pode estar fechada ou a bolinha pode estar aberta. Como o A ele não pertence, ou como o x não pertence ao A e o x não pertence ao B, então a bolinha vai estar sempre aberta. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. O exemplo onde esse colchete está fechado e esse colchete está aberto. Então isso daqui é o que? É um intervalo fechado, ou melhor, esse daqui é um intervalo fechado à esquerda. Intervalo fechado à esquerda. Por que ou melhor, intervalo fechado à esquerda A e B. Ok? De extremos A e B. Por que fechado à esquerda? Porque esse lado aqui é o lado esquerdo. E esse colchete, você pode ver, diferente desse daqui, ele está virado para o outro lado. Então seria essa situação aqui, onde o x pertence aos reais, tal que o A ele pode ser menor ou igual a x, ou o x, ou melhor, o A menor ou igual a x e x menor que B. Representando isso numa reta, como que vai ficar?
Então você tem aqui o A, a bolinha do A, você tem aqui o intervalo e aqui você tem o B, né? Então o X ele pode tanto ser o A, ele pode estar aqui, ele pode ser o próprio A, como ele pode estar dentro desse intervalo aqui, ó. Mas ele nunca vai ser o B. Ele vai ser sempre alguma coisa que fica aqui entre esse intervalo ou o próprio A. Ok? Então esse é um outro tipo de intervalo. Agora a gente vai ver o contrário desse daqui, que seria esse intervalo aqui, onde ele é aberto no A e ele é fechado no B. Vou fazer um pouco mais para baixo. Ele é aberto no A e ele é fechado no B. Contrário do anterior, né? Então como que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim: X pertence aos reais, tal que o A é menor que X e é menor ou igual a B. Esse daqui é um intervalo fechado à direita. Intervalo fechado à direita, de A e B. Se a gente for desenhar isso daqui, como que vai ficar? Então você tem as duas bolinhas, o A e o B, o intervalo, né? E quem é esse X? Esse X aqui que a gente está falando. Ele está aqui, ó, dentro desse intervalo entre A e B. E ele pode ser o próprio B. Ele pode ser o B também. Ele pode estar no B. Tá vendo a diferença desses três intervalos? Aqui nesse caso, o X ele é maior que A e menor que B. Então ele nunca vai ser nem A nem B. No caso de baixo, o X pode ser A, como pode ser maior que A, mas ele nunca vai ser o B. Ele está sempre dentro desse intervalo aqui. E o outro exemplo, que é o intervalo fechado à direita, ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ele nunca vai ser o A, e ele pode também, em algum momento, ser o próprio B. Vamos ver o último exemplo de intervalo, que ao contrário desse intervalo aqui que você tem, ele aberto nos extremos, aberto de extremos, aberto para os dois lados, aqui a gente vai fazer o intervalo fechado de extremos. Então a gente vai fazer o colchete fechado, o B e fecha colchete. Isso daqui a gente vai escrever como X pertence aos reais, tal que o A ele é menor ou igual a X, o X é menor e igual a B. Tá? Então isso daqui é um intervalo fechado de extremos. Extremos A e B. Tá? Se a gente for desenhar isso, como que vai ficar? Bem simples. Você tem lá a reta, os dois pontos A e B, e esse cara aqui, o X, ele pode tanto ser o A, pode tanto ser o B, como ele pode estar em algum ponto aqui, ó, em alguma posição entre A e B. Tá, ok? Na questão de nomenclatura, como que a gente chama isso? A gente vai chamar... O intervalo ele sempre é escrito dessa forma. É um colchete que pode estar aberto para cá, pode estar aberto para o outro lado. E dentro de colchetes você tem os dois extremos. Você tem aqui um extremo A e um extremo B. Tá? A gente chama o extremo A, que é o da esquerda, a gente vai chamar ele de extremo inferior. Inferior. E o extremo seguinte de extremo superior. Isso é só para fins de nomenclatura mesmo, tá? É a forma como a gente fala. Qual que é o extremo inferior? É o A. O extremo superior é o B. Ah, é fechado à direita ou fechado à esquerda? Não, é fechado nos extremos, ou então é aberto nos extremos, né? Lembrando que ele pode ser tanto assim, ele pode ser fechado nos extremos, ele pode ser aberto nos extremos, ele pode ser fechado à esquerda, ou ele pode ser fechado à direita. Tá? São 4 casos possíveis. Agora, vamos ver alguns exemplos utilizando
utilizando números, né, que aí fica melhor da gente entender esses conceitos. Bom, vamos lá, vamos ver esse caso aqui, ó. 2 e 5, com esse tipo de intervalo aqui. Como que a gente escreve isso? A gente vai escrever assim: de que x pertence aos reais, tal que o 2, ele é o que aqui? Ele é aberto, então ele nunca vai ser o 2. Então, menor que x, e aqui também ele vai ser aberto do outro lado. É menor que 5. Okay? Isso daqui é o que? É um intervalo aberto. Ok? Vamos a mais um exemplo. Então a gente vai colocar aqui o menos 1. E no superior a gente vai pôr o 4. Vamos fechar aqui. Como que a gente vai escrever isso? Então, abre chaves, x pertence aos reais, tal que. Como aqui tem o caso da bolinha ser fechada, então é menos 1 vai ser igual a x, que está fechado. Então, se é fechado, é menor ou igual a x. Aqui também é fechado, então vai ser menor ou igual a x. Então, vai ser menor ou igual a 4. Então, esse caso aqui, nós temos que ele é um intervalo fechado. Um intervalo fechado. Tá? Vamos usar um outro exemplo. O outro exemplo é esse daqui. A gente vai fazer 2 sobre 5 e 7. Só que o intervalo vai estar assim. Ó. Opa! Escorregou a caneta. De novo escorregou. Bom, tá escorregando a caneta aqui, tá difícil de escrever, hein? Bom, vai ser assim, intervalo. Pera aí. Pronto. O colchetaço. Vamos fazer um colchetaço. Então aqui você tem o quê? Que x ele pertence aos reais, tal que 2 sobre 5 com intervalo que fechado. Então 2 sobre 5, se é intervalo fechado, então ele é menor ou igual a x, e aqui é intervalo aberto. Então vai ser menor que 7. Então esse tipo de situação, ele é fechado de que lado? Ele é fechado à esquerda. Então a gente vai escrever que ele é fechado à esquerda. Tá ok? Vamos usar mais um exemplo. Último exemplo. A gente vai fazer o contrário aqui. A gente vai fazer menos 1/3 e raiz de 2. Raiz de 2. Vamos escrever isso daqui. A gente vai escrever assim: x pertence aos reais, tal que, como é intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, então a gente vai, se é aberto à esquerda, vai ficar assim: menor que x. Como é fechado à direita, vai ficar menor ou igual. Aí é só colocar os números aqui: o inferior e o superior, que é a raiz de 2. Esse caso aqui ele é o que? Ele é fechado à direita, ao contrário do exemplo anterior. Ok? Para finalizar essa parte, eu vou falar sobre intervalos que tendem ao infinito. Eu vou ter que apresentar esse sinal para vocês, que é a primeira vez que eu apresento esse sinal nesse curso, que é esse sinal aqui que quase todo mundo já conhece, que é um sinal matemático, que é um sinal do infinito. Tá? O que esse sinal quer dizer? Bom, quando a gente chegar lá no curso de limites, lá no curso de noções de integral, de derivadas, eu vou dar uma explicação um pouco mais elaborada sobre o infinito. O que é o infinito matematicamente falando. Então esse é o sinal do infinito. Para quem não conhece, prazer, meu nome é sinal do infinito. Eu simbolizo o infinito. E esse sinal a gente quer dizer o seguinte, que se você tem uma reta, você tem uma reta aqui que não está tão reta, mas se aqui eu tiver um número, por exemplo, o número 3, e eu escrever de alguma forma que desse 3, o número que eu estou falando em questão, ele tende ao infinito, ele vai até o infinito, eu represento isso dessa forma aqui, ó, utilizando esse sinal. Agora, se ele tende a menos infinito,
se ele vai diminuindo, ele vai nesse sentido, então eu vou usar esse sinal aqui, ó, que é o menos infinito. Então o infinito ele pode ser para mais, a gente não usa sinal nenhum, como ele pode ser para menos. Né? Uma coisa ela pode ir para o menos infinito, como pode ir para o mais infinito. Tá? Utilizando o sinal de infinito, nessa parte de intervalos, a gente vai trabalhar assim com ele. Vamos usar a seguinte notação. Intervalo aberto, e aí a gente vai fazer o sinal do infinito, e um A qualquer. E aqui aberto. Então tem esse caso. O outro caso é esse caso aqui, que ele é aberto à esquerda, para menos infinito, e é fechado à direita. Ok? O outro caso é esse caso aqui, onde ele é aberto à esquerda, e o A, e aqui ele tem o mais infinito. Nesse caso a gente vai precisar utilizar a notação de mais, tá? Aqui é aberto também. Os dois casos são abertos. E aqui o contrário desse, que seria fechado no A e aberto no mais infinito. E o último caso, que ele é aberto nos dois lados, tanto para menos infinito quanto para o mais infinito. Ok? Como que a gente vai escrever isso daqui? A gente vai escrever assim. De que o x ele pertence aos reais tal que o x, olhando na reta, o que é esse x? Vamos olhar aqui na reta. A gente tem uma reta e a gente tem um ponto A. Ok? O A, ele é o que? Ele é intervalo aberto. Então, é uma bolinha aberta. O elemento inicial, o intervalo aqui, o extremo inferior, ele é o que? Ele tende ao infinito com um intervalo aberto. Então, ele é o infinito para a esquerda aqui, ó. É o menos infinito. É tudo isso daqui e vai embora. Vai em direção ao infinito. Então, o x, quem que é o x? É todo esse cara aqui, ó. Todo esse cara é o x. Então, o x ele vai ser sempre o quê? Com a bolinha aberta, o x vai ser sempre menor do que A. Nesse caso aqui. Vamos ver o exemplo seguinte. Então, nesse exemplo seguinte, o x pertence aos reais tal que. Vamos desenhar? Que aí a gente consegue visualizar melhor isso. A gente tem um A. Aqui a gente tem um A. E esse A é o que? É bolinha fechada. Né? Porque aqui o intervalo é fechado. Então é bolinha fechada. E ele tende ao menos infinito. Ele vai embora aqui, ó. Ele vai, ele não pensa e vai. Então esse x ele é o que? Ele é menor ou igual a A. Tá? Esse é um outro caso. Vamos a esse caso aqui, ó. X pertence aos reais tal que. O x ele é o que? Bom, vamos desenhar. Pega a reta, que não está tão reta assim, mas é uma reta. E vamos desenhar o A aqui, ó. Aqui está o A. Como o intervalo é aberto no A, é o que? É bolinha aberta. E o mais infinito, o intervalo aberto. Então ele tende para a direita aqui, mais infinito. Tá? Então nesse caso aqui, como a bolinha aberta, vai ficar aqui o x. Opa, o x ele é maior do que A. São todos os números que vão à direita de A, exceto o A. O A a gente não considera. No próximo exemplo, é bem fácil. É a mesma coisa que o exemplo de cima, porém o x ele é maior ou igual a A. Olha só, se a gente desenhar aqui, vamos desenhar a reta, aqui nós temos o nosso amigo A. Então, como a bolinha, como o intervalo é fechado, a bolinha é fechada. Então a gente pinta a bolinha. E o intervalo vai para o mais infinito. Tá? Vai para o infinito. Olha só que poético. Vai para o infinito. O último caso, que é o caso mais curioso. Antes de definir esse caso, eu vou desenhar o que é esse caso. É esse caso aqui. Ó.
eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que ele vai para menos infinito e ele vai para mais infinito. Então o x, ele vai tanto para cá, vai nesse sentido aqui, no sentido do menos infinito, como ele vai para esse sentido aqui, ó, para o mais infinito. Ou seja, quem é o x? O x é tudo. E quem é tudo? Uma pausa. Quem é tudo? Com quem que a gente está trabalhando? Quem é o conjunto universo? É o próprio conjunto dos números reais. Ok? Bom, agora eu vou passar uma representação gráfica, só para a gente finalizar a aula, como que isso daqui fica na prática. Eu já desenhei isso daqui com as famosas bolinhas, mas agora só para recapitular, porque essa parte é muito importante. Isso daqui vai ser cobrado de vocês, tá? Que é essa parte aqui. Deixa eu pegar um pincel para escrever. Bom, vamos lá. Então, vamos ver esse exemplo aqui, que é o intervalo aberto nos extremos de A e B. Como que a gente vai representar isso? A gente vai representar com bolinhas abertas. Então, nós vamos fazer uma bolinha. Se está aberto aqui, está aberto aqui. Se está aberto aqui, está aberto aqui também. Está aqui o intervalo. E quem é o x? O x é todo esse cara aqui, ó. Tudo isso daqui é o x, ok? Próximo caso, é esse caso aqui, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Não, fechado dos dois lados, isso, vamos fechar ele dos dois lados, que é o contrário do de cima. Então se ele está fechado dos dois lados, então as duas bolinhas são fechadas. Então a gente vai pintar a bolinha. Pinta a bolinha. E o x também é todo esse cara aqui, ó. É todo esse cara que está dentro desse intervalo, ok? Vamos ver o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo vai ser, agora sim, vai ser fechado à esquerda e aberto à direita. Esse é esse caso. Então, se ele está fechado aqui desse lado, então o A, que é esse cara aqui, o A, lembrando que aqui é o A, né, e aqui é o B. Esqueci de colocar, o A e o B. E aqui a bolinha B, né? Se aqui está fechado, aqui está fechado. Se aqui está aberto, aqui está aberto. Então, é todo esse cara aqui. Todo esse cara aqui. Vamos ver o próximo exemplo, que é o contrário do exemplo anterior. Que aqui você vai ter o aberto em A e ele vai ser o que? Fechado em B. Então, se ele está aberto em A, o A é uma bolinha aberta. Deixa eu desenhar uma bolinha direito aqui, né? E o B vai ser o que? Uma bolinha fechada. E o intervalo é todo esse cara aqui, ó. Tudo isso, tá? Vamos ver mais dois exemplos para finalizar a aula. Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Agora utilizando o sinal de menos infinito. Menos infinito, tá? O menos infinito vai ser sempre aberto, tá? Porque não tem como você colocar o infinito aí dentro de um pacote fechado. Então, o A a gente vai desenhar aqui com bolinha fechada, nesse caso. Vai estar o A aqui. E quem que é o menos infinito? É todo esse cara aqui, ó. Todo esse cidadão aqui, ó, que vai embora. Vai embora, entendeu? Não tem... Ele não para, ele vai embora para o menos infinito. É tudo isso daqui. O próximo exemplo é o contrário desse. Então a gente vai abrir aqui esse intervalo. Então aqui a gente vai colocar o A. E aqui a gente vai colocar o mais infinito. Tá. Contrário, mais ou menos, né? Falei contrário, mas não fui feliz nessa. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem o A e aberto. Então é bolinha aberta, o A. E aqui a gente tem o mais infinito. Então ele tende para cá, ó. É tudo isso daqui é o mais infinito. Ele vai embora. Ok? Bom, gente, a aula de intervalos é isso. Não tem mais o que falar de intervalos. É uma parte, digamos assim, muito fácil da parte de conjuntos numéricos. E se você gostou, fico feliz se você conseguiu entender essa parte, tá?
uma parte bem teórica mesmo, mas creio que tem todo o conteúdo nessa aula. Espero que tenha gostado. Um abração para você e até a nossa próxima aula.